Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Olá, pessoal. Boa noite. Nesta noite maravilhosa de terça-feira aqui na Baruch FM, com o Conversar é Preciso. Hoje, um dia especialíssimo, um dia que não vai ser esquecido. Nós temos aqui hoje nossos convidados, o senhor Antônio Ribeiro e o Arthur, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, porque nós estamos em pleno setembro amarelo, vocês sabem, não é? Nós já tínhamos dito isso no último programa e hoje vamos dar continuidade aos nossos festejos pela vida. Mas o que isso tem a ver com a mediação? Vocês sabem que nós tratamos aqui, antes da mediação, da pacificação social. E o CVV, o Centro de Valorização da Vida, a prevenção, o entendimento e a quebra de tabus em relação ao suicídio também passa por esse caminho, a paz social. Não é, Cíntia? Isso aí. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Li? Tudo bem, meninos? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Então, vamos lá. Nós vamos conversar hoje sobre a prevenção ao suicídio, como a Lígia já adiantou a vocês, né? E eu vou dar um pequeno pupurri do porquê o Setembro Amarelo e porquê desse assunto é tão relevante e por que conversaremos esse mês de setembro também sobre essa pauta, tá? Por que setembro? Dia 10/9 é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, por iniciativa da Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio. Essa campanha acontece mundialmente desde 2014 e no Brasil desde 2015. No mundo, o suicídio é um problema de saúde pública. Por quê? Porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, nos traz dados alarmantes. Quais são? É o terceiro motivo de morte entre jovens dos 15 aos 19 no mundo, tá, galera? E o sétimo motivo de morte de criança de 10 aos 14 anos. Nós estamos aqui com o Antônio e com o Arthur para conversarmos sobre esse tema tão vasto e tão relevante, obrigada, Li, que é a prevenção ao suicídio. Mas antes eu preciso lembrar vocês que nós estamos ao vivo pelo YouTube, senão o Afrânio mata nós, e pelo Fake Truque, tá bom, galera? E o nosso Zap, senão a Elba mata nós, tá aqui. Hoje eu não esqueci o celular, falaram que eu tinha que olhar pra câmera, tá? Tá aqui o celular. Então vocês podem mandar pra gente aqui qualquer dúvida, pergunta, questionamento. Repete o número. O que vocês quiserem, tá? Pelo nosso Zap aqui, tá? Que é o 11 99 145 5258. 11 99 145 5258. Eu falei 55, né? 58, desculpa. E estamos pelo Fake Truque, pela Baruch FM. Lá também você pode entrar e fazer qualquer pergunta, sugestão e afins. No YouTube é ao vivo, no Fake Truque é ao vivo. Suceder e Mediacão no Instagram. Eu também estou com ele ao vivo aqui, vocês podem entrar e perguntar. E vamos lá, vamos começar Vamos abrir essa conversa. Eu quero abrir a conversa como a gente, né? Com esses dados que eles mesmos nos trouxeram, Li. Lembra? Quer ler pra gente? Que 32 brasileiros morrem vítima de suicídio por dia. Por dia. Um suicídio a cada 40 segundos no mundo. E aí, meninos? Vamos lá. Antônio, o microfone é de vocês. Boa noite. Boa noite, Lígia. Boa noite, Afrânio. Agradecer essa oportunidade e podermos conversar um tema tão delicado e tão presente hoje nas nossas vidas, né? O Setembro Amarelo ele surgiu exatamente isso, para que nós, como sociedade, conversarmos sobre esse tema. Conversarmos de uma forma educativa, que é uma pessoa que sofre, que é uma pessoa que pede ajuda, mas às vezes a correria, a luta, o movimento da própria vida deixa a gente não perceber o que está acontecendo. E às vezes até com pessoas muito próximas e queridas. Esses números são preocupantes, sim. Nós vivemos uma epidemia silenciosa
não só pelas pessoas que deixam a vida pelo suicídio. Sabe-se que 3 vezes mais pessoas tentam. Tem um estudo da Unicamp de 2014 que ele é tão presente nas nossas vidas que mais de 35 milhões de brasileiros vão ter um pensamento suicida ao longo da vida. 5 milhões vão fazer um planejamento, em torno de 1 milhão e 2 milhões vão tentar mesmo. Então, ele é muito presente, ele está muito próximo de nós como pessoas. 1 milhão a 2 milhões tentarão suicídio. Pensa, 35 milhões, mais de 35 milhões de brasileiros vão ter um pensamento suicida ao longo da vida. Agora, senhor Antônio, a faixa etária disso, eu estava lendo alguns dados. No Brasil, os jovens estão morrendo muito pela violência, principalmente os meninos, né? Os homens, os rapazes. Como que funciona isso? Quem é que morre mais por suicídio? Quem é que tenta contra a vida mais? São as mulheres, são os rapazes, são as crianças, o suicídio infantil também. Qual é a faixa etária? Você tem esses dados? Esse tema, o suicídio está presente em todas as faixas da sociedade. Em todas as faixas etárias. Os velhinhos também? Os velhos. Em números absolutos, são os idosos. Isso, né? Em números a partir absolutos. de 65 anos. No site do Ministério da Saúde tem um levantamento. Então, em números absolutos, são os idosos. Mas a faixa que mais cresce, que está crescendo, inclusive, mais que o crescimento populacional, é de 15 a 30 anos. Esse jovem não está tendo espaço para falar das suas angústias, das suas amarguras, das suas transformações no mundo que está em constante transformação e muito rápida. E mesmo tendo uma comunicação tão rápida como temos hoje pela internet e pelas redes sociais, mas esse jovem não está encontrando espaço até para se adaptar, para entender esse mecanismo de comunicação que nós estamos vivendo no presente. E o tempo, acho que hoje é um adversário, um tempo para se olhar para si, e com esse movimento eu passo a não me olhar e passo talvez não adquirir estrutura para lidar com as situações que aparecem ao longo da vida. Fala, Li. Fala você primeiro. Aqui a gente estava conversando, porque nós, antes de entrarmos, galera, nós estávamos debatendo esse assunto, né? E o seu Antônio e o Arthur estávamos conversando, nós 4, né? Na verdade, 5, que tem a Ana que está ali atrás das câmeras, e a Frânia estava pilhando a gente para a gente ir logo para sentar, mas ele também estava participando da conversa. E você disse uma frase que me chamou muita atenção, que é: a pessoa perde o contato consigo. Né? E aí a gente estava debatendo sobre isso, até você falou ali no último programa, como é que você falou a frase? De perder a sensibilidade. A sensibilidade com a vida. Como é que você falou? Você falou de um jeito que a pessoa perde a sensibilidade, mas não foi esse o jeito que você falou. Eu disse, e o Antônio colocou muito bem a respeito disso, eu peço até que você repita. É isso que eu queria. Eu disse que a pessoa perdia o instinto de sobrevivência naquele momento que ela abre mão da vida, ou nem pensa, nem sabe que está abrindo mão da vida e tira a própria vida. E você fez uma colocação muito ponderada, muito, muito lúcida a respeito. Eu gostaria que você repetisse, por favor. Lígia, a gente começar a olhar quem é essa pessoa que pensa em suicídio. A gente tem um olhar aberto para essa pessoa, não um olhar fechado, que pensa em suicídio se conecta com morte. A pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa que sofre, é uma pessoa que está perdendo a conexão consigo mesmo e a conexão com as pessoas que a cercam. E nesse mundo, às vezes, fechado, ela perde exatamente a percepção dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Isso complica, né? E aí, quando você citou, todo ser humano tem o instinto de preservação, que nos faz levantar, se alimentar, ter sexo, procriar, né? E a pessoa que pensa em suicídio tem esse instinto de preservação, mas também tem um sofrimento que sufoca esse instinto. É uma luta interior muito forte. É como se fosse duas pessoas. Que é maior que o... Como se fossem 2 pessoas lutando. E essa pessoa pede ajuda. A própria tentativa de suicídio, que não é efetiva morte, é um pedido de ajuda, dizendo: minha vida não está legal, estou bem. Então, esses sinais de que a vida não está funcionando como deveria, desejo de ir para um lugar melhor, um desejo de uma paz interior. Esse instinto, esse estado de ambivalência tira uma paz interior. Eu fico só naquela situação de luta interior. Ambivalência mesmo, uma briga, né, dentro de si mesmo. Né? Eu quero que as pessoas percebam que eu estou sofrendo,
Entende? São pensamentos que a pessoa Eu quero tem. atenção, né? Eu quero atenção, eu quero que você me olhe como uma pessoa que está sofrendo. E uma coisa que é muito importante, tem que pedir ajuda. A pessoa que pede ajuda, 90% dos casos que pediram ajuda estão vivendo sua vida. Quando passa aquele momento da crise, se ela tiver fatores atenuantes, tiver uma pessoa que a ouça, que a conversa, que a valorize os seus sentimentos, os seus pensamentos nesse momento, pode fazer toda a diferença. Então, a prevenção, ela funciona em 90% dos casos, em trabalhos como o CVV, ou com terapeutas, ou com psiquiatras, o sistema de saúde. Mas é importante que essa pessoa não é muito diferente de nós, a diferença é que ela está fragilizada com a luta pela vida. Aí, de repente, vem uma situação um pouco mais drástica, a perda de um ente querido, uma separação, uma briga entre os pais e filhos, e eu não tenho a estrutura para lidar com aquela situação. Mas, se eu puder falar, o nosso lema é falar é a melhor solução. Conversar é o nome do programa. Conversar é preciso. Conversar é tão importante. Faz parte da nossa natureza humana. Conversar é saber ouvir e poder falar. É exercitar isso com compreensão e importância. E o que vem de encontro com o que você disse antes, né? Porque o que você disse antes é que nós temos uma comunicação real, virtual. Eu pego meu telefone, eu converso com a minha amiga que mora na China, no Japão, né, na hora, mas eu não tenho uma comunicação, não necessariamente essa comunicação que é de hoje. Eu não estou fazendo uma supervalorização do passado e nem um menosprezo para o presente, mas que a comunicação de hoje é uma comunicação sem qualidade. É isso que a gente pode também, porque eu tenho uma filha adolescente, eu percebo que eu tinha, lógico, eu também fui adolescente, uma angústia, uma tristeza, às vezes profunda, mas o que eu percebo hoje no adolescente é uma angústia turbinada, né? É uma sociedade meio combo, uma sociedade meio combo, quer dizer, você não espera o bife ficar pronto, você não espera o feijão ficar de molho, você não espera o arroz ter ponto, mas nós tínhamos que esperar. Eu lembro que eu tinha uma TV no quarto que eu ligava a TV, era preto e branco, eu ia tomar banho, quando eu voltava, a TV estava abrindo, né? Daí você tinha que sintonizar o canal. Não, hoje como assim não tem internet? Então, eu sinto uma angústia, né? Dessa modernização das relações humanas, né? De conversar, de eu ligar para o CVV e ter alguém do outro lado e conversar comigo, de eu participar de uma reunião do CVV, de eu procurar um terapeuta, de eu tomar um remédio, né, porque existe a questão, como você disse, de eu ter um fator na minha vida, por exemplo, perdi o meu trabalho, e eu era rimo de família, eu sempre fui uma pessoa muito séria, muito justa, e aí eu não consigo o trabalho, vai caindo, e penso em suicídio. Nesse momento, eu tenho uma comunicação e uma ajuda. Ou eu tenho uma questão química, né, que a gente estava conversando, né? Então, são outros parâmetros. É mais ou menos esse o raciocínio? Ou eu estou muito divagando? Eu preciso colocar o pé mais no chão? É isso mesmo, né? Nós temos hoje que lutar por um tempo de uma comunicação mais próxima, mais íntima. A gente não tem. Normalmente, quando a gente se cumprimenta, ou até nas próprias mensagens, você manda algum recado, é BLZ. O que é BLZ? É ótimo, deve ser alguma coisa boa. Né? Oi, tudo bem? E não me responda outra coisa. Agora, pergunta como vai você? Como é que você está? Então, depende da época do mês, eu começo a chorar. Viu, seu Você para em 2 minutos. Nossa, eu começo a chorar. Porque vem a história. E como brecar isso, hein? Muito difícil, né? Muito difícil. É uma atitude. Eu tenho essa atitude sempre. Eu sou, inclusive, considerado um dinossauro. Porque eu resisti o quanto eu pude para entrar em rede social e tudo, porque eu gosto muito do abraço, do beijo, de conversar tete a tete. Eu acho que nada substitui isso. Eu vou passar a palavra agora, senhor Antônio, para o Arthur, né, Arthur? Bora. E o que você trata exatamente no CVV? Me parece que você tem um foco especial no CVV. Qual que é? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, Arthur. Lígia e Cíntia, que prazer, que satisfação estar aqui. Bom, eu sou voluntário do CVV, né? Sim. E é muita delicadeza sua falar foco especial. Na verdade, o meu propósito dentro do CVV é levar a filosofia do CVV, o trabalho do CVV para fora do posto, né? Onde nós estamos hoje? Nós estamos em hospitais, em escolas, em faculdades, em empresas,
É muito bacana porque, né, vocês falando e tudo mais, o suicídio está cada vez mais próximo de nós. E a necessidade de desabafar, que é algo que raramente eu faço na minha rede social, que raramente eu faço no meu dia a dia, porque, de repente, receio de, né, ser julgado, criticado, ou escutar o que eu não quero escutar, ou até mesmo vir a fofoca, né, eu guardo para mim. E não é qualquer lugar também, né? Pois Arthur, bem, né? pois bem. Não é qualquer lugar, Pois qualquer bem. hora. Né? E aí, né, o que fazer? Como falar? E hoje essas empresas, escolas, faculdades, até, né, instituições religiosas nos convidam para quê? Primeiro, para fazer uma palestra, para começar a falar sobre. Né? Tem o CIPAT, né, que é a semana de trabalho que as empresas elas atuam durante o ano inteiro. Então, nessas semanas dessas empresas, elas convidam o pessoal do CVV para nós irmos lá e começarmos a falar. Né? É bacana aproveitar o espaço para dizer assim, tem bastante gente que chega para nós e fala assim, vocês não vão mostrar nenhum vídeo, né, de morte, daquela coisa toda e Ao tudo mais. contrário, né, bebê? Pois a gente bem, veio falar de vida, pois né? bem, né? É o que nós estávamos conversando, falar de prevenção do suicídio é falar de valorização da vida. E aí, quando você tem num espaço, né, trazer um exemplo que nós estamos num hospital, e aí nesse mesmo grupo sentado tem desde o segurança, a copeira, a enfermeira, a psicóloga, o administrativo, o próprio médico, e naquele espaço nós combinamos que não existem rótulos, status, e simplesmente existem seres humanos, pessoas, que naquele espaço não existe certo, errado, melhor ou pior. E aí a gente, juntos, né, construímos um espaço de confiança, de sigilo, de humildade, né? Eu me sinto liberto para compartilhar aquilo que me toca. Né? E aí, de repente, eu falar aquilo que me toca e ser acolhido pelo grupo, e isso contigo do meu lado, que me escuta, te gera alguma coisa. E no que te gera alguma coisa, ou você se sente estimulado a também compartilhar, ou a só refletir. Porque a gente aprende que dentro do CVV, no CVV, por exemplo, o próprio silêncio é uma maneira de se comunicar. Na mediação também. É uma maneira de se tem comunicar. Tem hora que todo mundo fica quietinho, tem que ficar, que é o silêncio, né? Pois Na mediação. Às Pois vezes bem. você tem que parar de falar, todo mundo fica quietinho, para refletir, né? Pois pra bem. pensar. E aí, quando eu escuto essa outra pessoa que trabalha comigo falando, né, dos desafios dela, diário, pessoal e tudo mais, eu, né, vivência, a gente fala assim, caramba, eu trabalho com ela há 10 anos. Eu E não sabia que sabia. ela estava assim. Sabe? Que E isso, sabe quando, não colocando o médico é melhor que o segurança e tudo mais, mas na correria o médico passa direto pelo segurança, né? Ou pela copeira, ou pela pessoa que faz a limpeza do hospital. E quando você tem aquele contato ao qual a pessoa fala, caramba, e aí o próprio médico se sente na liberdade de falar também dos seus desafios, o próprio pessoal que, né, fala, nossa, ele também sente ele algo sofre parecendo. também. Pois bem, naquele próximo Ele contato pensa, que ele respira. passa direto, o olhar já é diferente. A relação se torna diferente. Então, essa necessidade de desabafo é o que você vê junto com a sociedade, vem construindo nesses espaços que nós somos convidados. Então, é uma honra, porque vocês têm isso permanentemente aqui na capital, no Brasil todo? Deixa eu só fazer a lição de casa aqui, Li. O CVV surgiu na cidade de São Paulo em 1º de março de 1962. A missão do CVV é valorizar a vida e, consequentemente, prevenir o suicídio. Então, bebês, a gente está falando de vida, a gente está falando de morte, tá? Fica a dica. A visão, uma sociedade mais justa e solidária. E o CVV contribuindo para tal. Os atendimentos ocorrem por telefone, 188, totalmente gratuito, ou por chat ou e-mail no site www.cvv.org.br. Eles estão prevendo em 2018 aproximadamente 3 milhões de contatos. Hoje, o CVV tem cerca de 90 unidades em todo o Brasil e 2.500 voluntários. O serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Feriado, dia santo, ano novo, Páscoa, Natal. Não para. Bar mitzvah, tudo que você quiser, a gente está lá.
Todos os atendimentos são sigilosos, que a gente sempre diz aqui, né, Lê? O sigilo, bendito do sigilo. Do sigilo, da confidencialidade. Exatamente. As pessoas que entram em contato não precisam se identificar e o uso do serviço pelo tempo que desejarem. Olha, e tem também um detalhe, né, Cíntia? Você vai nessa toada aí, Aham. ninguém julga, né? Ninguém está lá para julgar, está para ajudar. Ajudar. E aqui é legal, todas as pessoas que desejarem conversar, todas, preto, amarelo, roxo, cor de abóbora, laranja, gay, trans, lésbica, hétero, cis, seres índio, humanos, seres humanos. Extraterrestres também são bem-vindos. Conversar, pode entrar em contato com eles pelo 188, assim como eu já disse. E vamos continuar falando sobre vida, né? E não sobre morte, pelo amor de Deus. Antônio, assim, uma pergunta que eu acho interessante colocar para as pessoas, e nós mesmas temos aqui dúvidas, né? Esse sentimento de impulso ao suicídio, a gente pode considerar essa pessoa uma pessoa normal? É só uma pessoa que tem uma patologia, ou as pessoas que estão no dia a dia, como eu, o senhor, a Cíntia, todos que estão aqui, o Arthur, pode ter esse impulso? Essa pergunta é interessante. Para nós no CVV, quando alguém entra em contato, é uma pessoa e é um pedido de ajuda, seja a forma que ela se manifestar. Nós não fazemos nenhum tipo de diagnóstico. Nós valorizamos o momento que ela está. Naquele instante, ela e o voluntário que estiver de plantão, que estiverem conversando, ela é a protagonista. O voluntário que é preparado para estabelecer essa conversa compreensiva, essa conversa onde a compreensão entra em qualquer assunto que ela querer abordar. Não há nenhum tipo de crítica, julgamento, nenhum pressuposto. A pessoa sente-se livre para usar pelo tempo que ela desejar, ela não tem nenhuma pressão, nenhum direcionamento. O importante é que ela fale. Porque conversar é preciso. Esse tema é muito rico. Muito. Conversar sobre o meu interior é mais preciso ainda. Conversar, porque eu adquiro consciência do que está acontecendo comigo e eu posso mudar. Tem uma frase de um prêmio Nobel de Psicologia que eu admiro muito, que eu acho que resume um pouco de como é a nossa visão no CVV. A minha compreensão permite que você se compreenda. Mas o mais importante, que a minha compreensão permite que você se modifique. Então, quando eu faço o exercício de compreender, quando eu dou o meu tempo para conversar com essa pessoa, dou importância, valido toda a história que ela está trazendo, pode fazer toda a diferença. Essa é a essência do nosso trabalho. Até a gente diz, o antídoto ao suicídio é o calor humano. E o calor humano é você se colocar à disposição do outro para conversar de forma aberta, com compreensão. Certo. Validar, né, Nil, que a gente fala tanto na mediação. De validade. Validar os sentimentos. Validar os sentimentos. Eu ouço, Isso. Existe uma palavra que eu não me lembro agora, que é quando você se põe no lugar do outro. Empático. Né? Empatia. Empatia, obrigada. Empatia, Arthur, arrasou. Compreensão empática. Exatamente. Então, é o que a gente diz muito aqui no programa, né? Que é na mediação. Então, eu se escuto, colocar no lugar do outro. né? Valido, Exato. tenho uma empatia. Então, me permite, Cíntia. Claro. Empatia é mais que se colocar no do outro. É ver com os olhos dele, com os sentimentos dele, com os pensamentos dele, como ele lida com as situações da vida dele. É mais que E respeitar e não achar que você sabe mais da vida dele do que ele próprio, né? Não, porque nós sempre temos assim, né? Não, mas você vai se separar? Mas, nossa, mas ele é tão legal. Então casa com ele. Ou ela. Então fica com ele. Para quem está falando é legal. Agora, você pergunta para a pessoa que está vivendo com a pessoa se é legal. Pois é, você tem que escutar, né? Tem que escutar a pessoa e ver o que você pode fazer. Às vezes você não pode fazer nada, você tem que escutar. Você me deu outro gancho. Diga. Eu não sei o que as pessoas pensam, é essa. eu não sei o que as pessoas sentem, eu não compreendo as atitudes das pessoas se elas não me disserem. Em um ambiente de compreensão e respeito. Sim. Entende? Sim. Eu só vou saber como funciona. Né? Eu só vou saber como funciona seu mundo interior. Cada um de nós tem um mundo interior. Sim. Se você encontrar uma relação de confiança e falar desse mundo. Exatamente. Eu tenho lição de casa, gente. Olha, eu recebi uma colinha, porque eu sou dessas, eu entrego o Afrânio. O Afrânio mandou uma pergunta pra gente.
Afrânio, pensou que você ia ficar aí Afrânio, assim. nosso ouvinte assíduo, um beijo, Afrânio, para você. Obrigada por nos ouvir. Se você tiver mais alguma dúvida, é só mandar. Como nasceu o CVC? O CVC, desculpa, gente, CVV. E a Lígia falou no começo do programa. Cíntia, não você vai vai trocar. Ela me conhece. Como nasceu o CVV, Centro de Valorização à Vida, e quem teve a ideia desse trabalho humanista? Obrigada, Frane, um beijo. Vamos lá, Arthur. Oi, vamos lá. Então, o CVV, ele nasceu há 56 anos atrás. Um grupo de jovens que aí vivenciado sua juventude estavam propostos a fazer alguma coisa pela sociedade. O CVV ele foi inspirado num trabalho que já existia na Inglaterra, o The Samaritans, e com este propósito veio um folheto desse Samaritans, assim, vocês querem alguma coisa para fazer? Que a gente tem. Tem. Este é o trabalho de escutar as pessoas. Né? No início foi divulgado o número de telefone, e é legal falar porque o CVV ele passa em constante transformação. Perdão. No início, o voluntário do CVV ia lá para resolver o problema da pessoa que ligava. Pois é. Ele ia lá a minha pergunta seguinte. Ele ia lá para resolver, né? Porque ele acreditava que esse era o caminho, né, ideal para fazer. Até que a demanda começou a vir, e falou assim, poxa vida, mas esse é o nosso propósito, né? Nós estamos aqui para resolver o problema dos outros. E isso foi se transformando. Peraí, até que ponto a gente está aqui? A nossa disponibilidade, porque a demanda é muito grande, né? A demanda é muito grande. Então, com isso, né, toda a filosofia, todo o conceito do trabalho foi se transformando, foi amadurecendo, né, e tomando uma forma, e hoje, 56 anos depois, né, é muito nítido, ao qual, como vocês falaram, que o voluntário do CVV, ele não está para criticar, para julgar, para aconselhar, para direcionar, ele está lá para acolher com respeito ao ser humano. Então, quando eu não julgo, quando eu não critico, eu como voluntário não estou validando a atitude dele, certo ou errado, melhor ou pior. Eu estou do lado dele, no sentimento dele, com tudo aquilo que ele está trazendo, que ele traz para mim como voluntário que está confiando naquele momento, que sentimento que traz? Que sentimento que traz? O que me vem dessa sua fala, e aí o seu Antônio vai poder dizer, vocês têm que ter um treinamento muito capacitante, né, para isso, porque na mediação a gente vive também isso, você tem que ter não é um distanciamento no sentido de você não se importar, não é isso, precisa deixar bem claro, mas para ajudar, você tem que ter aquela distância adequada, não é? Uma distância adequada para conseguir ajudar aquela pessoa, porque se você se envolver eu costumo dizer assim, se você se envolver na meleca dela, ou na questão dela, ou no sofrimento dela, a ponto de você ficar incapacitado para poder ajudá-la, como é que vai ser? Você não consegue fazer mais nada. É que nem a mediação também, é uma coisa assim, você não consegue, até porque não somos Deus, né? E não conseguimos resolver as coisas, nós podemos ajudar, procurar ajudar com ferramentas, não é isso, Antônio? Desde quando que você treina esse pessoal? Há algum tempo. Mas você tocou... todo voluntário plantonista, ele passa por um treinamento, e na nossa experiência, né, ele dura hoje 8 semanas. Né? É possível ver se a pessoa consegue, porque os recursos todos nós temos, sim, mas nem sempre temos as condições de aplicar, sim, esses recursos. Se ele consegue exatamente valorizar a vida, que a conversa seja uma conversa compreensiva e percebendo o que sou eu e que é a outra pessoa. Sim. Então, nessas 8 semanas de treinamento, então a pessoa vai conhecer o CVV, como é que é essa pessoa que procura o trabalho e que característica o voluntário tem que olhar em si para desenvolver o trabalho. E depois tem estágios práticos. Só que isso não para. Nós temos reuniões de estudos mensal, onde trabalhamos as nossas questões, nós temos reciclagem periódicas a cada 2 anos e temos cursos de aperfeiçoamento oferecidos pelo próprio CVV por ano. Quer dizer, o voluntário tem que estar em constante desenvolvimento, porque quanto mais ele adquire um conhecimento e um olhar compreensivo para outras pessoas,
mais ele pode receber essas pessoas de forma aberta, porque ela se sinta à vontade para falar de assuntos que ela não consegue, às vezes, falar no seu ambiente familiar. E ela tem todo o tempo disponível, porque nenhuma ligação é controlada, não existe nenhum tipo de registro, todas as ligações são sigilosas, e ela usa o tempo pelo serviço que ela achar que precisa. O tempo que ela quiser, ela fica E desejar. conversando. E se eu quiser ser um voluntário, como é que eu faço? Como é que a pessoa que está nos ouvindo, olha, eu quero trabalhar no CVV, pelo CVV, com o CVV, como é que rola? Eu acho que um dos principais fatores é você acreditar nessa sua capacidade de doação, essa capacidade de querer ter um olhar diferente para o próximo. Ter 18 anos e passar por esse treinamento. Aí eu vou no site ou No ligo... 188 eu tenho informações 188, sobre os cursos. galera. No site cvv.org.br, nós temos cursos em andamento agora no Setembro Amarelo, entre setembro e outubro, cursos gratuitos. E o fato de fazer o curso, não preciso me tornar voluntário, mas é um conhecimento que eu posso usar. Não tem nenhum efeito colateral. Só vai exatamente... Pelo contrário. E é uma vai coisa que a gente estava conversando, o Arthur pode dizer, o Antônio, quem tiver afim, da questão da família a pessoa que efetivamente cometeu o suicídio, né? Porque é o que ele estava falando, olha... A assistência a quem fica. Sim. Deixa eu só lembrar antes que nós estamos no YouTube, ao vivo, Sim. não a Fran mata nós de novo. Sim, no Facebook, no pessoal. No Truque, no YouTube... No Zap, né? Qual que é o número? Calma, gente, não me deixa nervosa. É o 11. Ai, gente, todo mundo falando ao mesmo tempo, fico nervosa. 11 99 145 5258. Tá? E pode perguntar no Fake Truque aqui da rádio que a gente também responde. A gente tá super respondendo. Pronto, calma, agora vai. Bora. Essa questão... Fala, diga, Arthur. Desculpa, Li, a gente tá muito emocionada, eu e a Li. Nós todos aqui estamos, né? Mas assim, nós estávamos até nos bastidores conversando a respeito de quem fica, né? Sim. Quem foi, né? É uma coisa muito dolorosa, mas ele foi. E as pessoas que ficam, Arthur? Como é que fica? Há 5 anos, né, nessa vivência do CVV, surgiu o CVV Gás. O que é o CVV Gás? Grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio. CVV Gás. CVV Gás. Gente, brilhante isso. Que coisa mais iluminada quem pensou nisso. Pois bem. Esse trabalho, né, como disse a Cíntia, do telefone 188, através do site, desabafar através do site, são trabalhos de prevenção, né? Tentarmos, de alguma maneira, prevenir a questão do suicídio. Porém, tem aqueles que cometem o suicídio. E o que fazer? Familiares e amigos que vivenciam essa experiência de algum ente querido que vai embora pelo suicídio. Como tratar desse sentimento que fica, né? E não só eles, mas também aqueles que tentam o suicídio e não conseguiram. Né? Então, esse grupo, o CVV Gás, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, ele nasceu com o propósito de trabalhar o pós-venção, né? É um grupo que acontece encontros mensais, tá? Hoje ele está em 4 postos do CVV, o Jabaquara, Abolição, Pinheiros e Vila Carrão. No site cvv.org.br tem, né, os datas e horários e endereços desses cursos, desses encontros, desses grupos. Não há necessidade de inscrição, não há necessidade de contato, não há necessidade de identificação. A pessoa chega lá, ela senta, escuta ou fala. O propósito do voluntário do CVV nesse grupo é ajudar a construir esse ambiente de sigilo, de acolhimento, para que aquela pessoa que tem a necessidade de falar, fale, e a que tenha de escutar, escute. E nessa troca, gera-se. São trocas, eu tive a oportunidade de vivenciar alguns encontros desses. Né, o que faço com o que eu estou sentindo? No encontro deste grupo, você não vai sentir o que eu sinto, mas é similar à nossa vivência.
né? Sim. Então, a nossa É. identificação nos aproxima. Quase um né? espelho. Com É certeza. quase, e isso estreita, fala, caramba, não estou sozinho. E chega ao ponto que o próprio grupo, ele caminha sozinho. Porque o propósito do grupo não tem nenhum específico, mas Eles vão sim, trocando ali eles vão entre eles. As trocando pessoas entre vão... eles, vão se construindo. E como diz, né, o Antônio, o slogan, o lema do CVV é que falar é a melhor solução. E a partir do momento que eu falo, aquela saudade, aquela dor, o que seja, ela não muda, mas naquele momento gera um alívio. Vai transformando, eu acho. Vai não, se vai- construindo. E quando você fala, alguém ouve, né? Então, quando você diz, a gente estava até falando que o silêncio também é uma forma de comunicação. Perfeito. Então, volto a repetir, nós estamos falando de vida, tá, gente? Não está falando de morte, está falando de vida, de valorização à vida no programa. Sim. Então, quando eu estou numa reunião, né, como estamos aqui, e eu não quero falar, porque a minha dor é tanta que eu não consigo falar, mas eu consigo ouvir você dizer. Ainda, né? Exatamente. Mas quando você fala e eu ouço, Te gera alguma coisa. me gera alguma coisa, né? Isso. Então não é só o falar é importante, o ouvir e o compartilhar é importante, né? Porque existe ali uma conexão entre as pessoas e aí você fala, pô, eu não tô tão louco, eu não tô sozinho, né? Perfeito. Eu não tô na escuridão. Tem, Então, né? por exemplo, nesses encontros que nós fazemos do CVV fora, nas empresas e tudo mais, nessas rodas de conversa, né? São encontros normalmente que acontecem mensais, e aí tem aquele funcionário, aquela pessoa que vivencia esse encontro, que ele fica 10 encontros em silêncio. 10 encontros em silêncio. E uma coisa no CVV que é muito bacana é que você não é forçado a absolutamente nada. Nada. A sua manifestação, independente de qual ela seja, é respeitada, é acolhida. E aí o que acontece? Na 11ª vez, o tempo que essa pessoa, né, a 11ª, 10ª foram exemplos, tá? Mas o momento dessa pessoa é respeitada. E ela vai se construindo, cada escuta que ela faz, cada reflexão que faz, até o ponto que ela se sente forte o suficiente para ultrapassar, né, a barreira dela mesma e falar, tá difícil. Tá muito difícil. E quando essa pessoa consegue, nessa construção, se fortalecer e verbalizar isso, e o grupo acolher, é tão bacana que a outra pessoa não é tão difícil. Sabe quando você fala, caramba... Depois que passa pelo processo, sente um né? alívio. Nossa, né? e na sequência um peso, essa construção né? acontece, e vai. Então, assim, tanto na pré, né, nos encontros para desabafar, quanto na pós, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que já ficou claro, mas é bom frisar. O CVV, ele não faz nenhum acompanhamento ou não tem nenhum profissional de psicologia ou psiquiatria, né, junto ali, ou tem, nesses casos, por exemplo, quando tem um grupo, alguma coisa pode sair do controle, existe essa preocupação, como é que vocês lidam com isso? O que a gente oferece é alguém com quem conversar, ou um grupo que também passa a se comunicar, passa a conversar. Então, mesmo que exista algum profissional, naquele instante ele faz o exercício do voluntariado do CVV, Entendi. segundo os valores, os princípios e práticas do CVV. Certo. Temos Inúmeros, voluntários de eu todas imagino, as gamas, eu temos imagino. parceiros, inclusive, para ajudar na nossa formação, tem parceiros, inclusive, que são assessores dos nossos grupos de estudos, que nos assessoram. Mas dentro da atividade, eu exerço o trabalho do voluntário. Você falou agora há pouco de ouvir, né? Ouvir é um gesto de doação, porque ouvir eu tenho que doar o meu tempo, eu tenho que doar o meu coração e eu tenho que doar a minha compreensão. É ativo. E eu só vou compreender se eu prestar atenção no que você fala e se eu... A empatia, a palavra mágica. E se eu começar a sentir com você, como é que são os significados? O Arthur comentou, às vezes as pessoas falam da mesma perda, mas os significados são diferentes. O significado de uma pessoa que perde um filho pode ser diferente de uma outra pessoa que perdeu o mesmo filho. Sim, sem dúvida. Entende? Sem E dúvida. falar desse significado, acho que não sei se foi a Lígia que falou, eu não me sinto só. Quando alguém me ouve e oferece esse ouvido, eu me sinto, alguém se importa comigo. Se alguém se importa comigo, eu também posso me importar.
aí eu posso me modificar. Lembra daquela frase que eu Sim, falei? sim. Então, passa por um processo, é dinâmico. É a Ele transformação, não é passivo, né? Você é de transformação. consegue promover uma transformação Ouvir. realmente. Na E cada um no seu mediação, movimento. E cada um no seu momento. no seu No seu ritmo, tempo. no seu ritmo, no seu tempo. ritmo. Na mediação, isso que você falou, escutar de uma forma, tem a escuta ativa, entendeu? Eu acho que é isso que você Sim. quis dizer, uma escuta ativa. Eu estou te escutando, mas eu estou te escutando, te entendendo, me colocando aí com você, te acolhendo, te abraçando. Você me deu uma oportunidade. Sim, vamos Eu lá. não digo que estou te escutando. Eu tenho que mostrar que eu estou te escutando. Sim, Entende? não Eu é tenho que ficar ser assim, capaz. né? Não, você me deu uma oportunidade. Eu tenho que mostrar, pelo menos, que eu entendi o que você falou. Qual é a tua questão? É o primeiro passo. O segundo passo é compreender com você o que você me trouxe. Olha a caminhada, né? Então, entender, eu tenho que prestar atenção e, pelo menos, ser capaz de repetir a tua história. Pelo menos. E nesse processo de entender, eu posso entrar num processo de compreender. É uma caminhada. Compreender, eu começo a sentir. Você falou de espelho, é isso mesmo. É como se fosse um espelho. E esse espelho, ele reflete em mim como reflete em você. E se é genuíno a minha doação de tempo, a doação de ouvir, pode acontecer o processo de compreensão empática. Essa é a nossa busca como voluntário a todo instante que uma pessoa entra em contato, né? O Arthur disse, o silêncio comunica algo. E se eu pensar, o que o silêncio comunica? Que eu estou refletindo, que eu estou tendo dificuldade em verbalizar uma situação que está presente, que eu preciso de um tempo. Tomando contato com a própria dor. Com a própria dor. Perfeito. E eu preciso escutando a dor do outro, né? Para entender a sua própria. E você acompanhar o silêncio sem a sua ansiedade, a minha ansiedade como voluntário, por isso nós nos preparamos. Eu vou ficar em silêncio, mas ao mesmo tempo presente. Olha a brincadeira. Eu estou em silêncio contigo, mas eu estou presente. Como? Eu estou aqui no momento que você deseja falar. Eu estou aqui do teu lado. Eu sei que é difícil para você falar, mas eu estou aqui do teu lado. Toma o tempo que você precisa. Mas vocês vejam, né, que coisa... Nossa, é tão profundo tudo isso, e a gente vive num mundo, nós falávamos disso, tão cheio de superficialidade, tanto de Facebooks, tanto de Instagrams, tantos lugares que todos são felizes e bonitos e ricos, e ninguém se olha. Olha só, é uma coisa assim, realmente é de emocionar, né? Sabe, Lígia, é uma coisa assim, que é diferente de tudo que nós estamos vivenciando hoje, né? Só para terminar meu raciocínio de novo. Não, imagina, não tem que desculpar. Eu já estou um pouquinho adiantada nas horas, e eu estou falando no tempo, eu me perco, é por isso que eu pedi. Mas eu já me perdi, inclusive. Deixa eu ver aqui o que eu ia dizendo mesmo. Antes, quando a Lígia xaxaxi, eu quero dizer para vocês de um documentário, porque o Afrânio, que eu não vou qualificar logo nessa hora, mas ele é um chato, porque ele fica levantando a plaquinha do tempo, ele é o nosso homem do tempo, a nossa Maju. Eu quero falar para vocês de um documentário chamado A Ponte. Foi o Arthur que me lembrou do nome, porque eu não me lembrava. É um documentário norte-americano, dos malditos Yankees, sempre tem PABX, de um estado que não é os Estados Unidos, que é a Califórnia, né? Os Estados Unidos é outro país. Então assistam esse, se vocês quiserem, lógico, né? Esse documentário com uma visão crítica, lembrando que é um documentário, um estado que não é dos malditos Yankees, é a Califórnia, onde você tem a mínima intervenção do Estado, cidadãos que podem escolher divergir de um Estado rico, totalmente diferente de uma sociedade, da nossa sociedade, tá? Sempre assistam com uma massa crítica. Chama A Ponte, é um documentário sobre suicídio, né, sobre a Gold Gate, que tem uma taxa gigantesca de suicídio ali, e vale a pena dar uma olhada para ter um norte, para começar a entender o suicídio como uma questão, sim, de saúde pública, mas como uma valorização à vida, e não como uma supervalorização à morte, à dor. Ao contrário, a gente está aqui para valorizar a vida. Então, Liz, se você me dá permissão, você achou o seu raciocínio? Não, o que eu ia dizer, eu vou completar. Então. Então, Arthur, o que eu ia dizer é o seguinte, que nós estamos vivendo esses tempos tão
Todos os tempos são doidos, né? Com a Revolução Industrial, depois com a libertação sexual, um monte de coisa. Todos os tempos são doidos. Mas hoje existe um paradoxo que é o seguinte, né? Nós lutamos muito pela privacidade. E tudo é público hoje. Então as coisas se inverteram. É um negócio assustador. Você tem que encontrar uma maneira de se autopreservar, de tomar cuidado. E eu acho que nessa esteira do que nós estamos falando hoje é muito isso, porque tudo que é banalizado, tudo que fica muito explícito o tempo todo, morre. Você não aguenta, não aguenta. Se você ficar dia e noite na internet, ou dia e noite no Face ou no Instagram, você vai, sabe, vai empobrecer como pessoa e vai morrer mais cedo, morrer dentro da sua alma, do seu coração, da sua cabeça. Isso também, essa solidão coletiva que acontece é um paradoxo, porque nós estamos num privado que não é privado, é tudo público. As pessoas estão todas expostas a tudo, né? Inclusive uma pessoa que tem um problema dessa natureza e que ainda bem que nós temos essa estrutura do CVV, né? Que foi construída ao longo do tempo, que dá uma virada nisso, né? Vamos aprofundar as coisas, levar as pessoas mais a sério, né? A dor do outro mais a sério. Não expor tudo em público e achar que isso vai resolver a dor das pessoas. Isso não resolve a dor das pessoas. Pelo contrário, isso mata as pessoas. Li, agora a gente vai indo para os 5 últimos minutos. A palavra para exatamente. o Arthur, né? Então é isso que me interromperam aqui, eu quis dar a minha última palavra. Meu Deus, parece ser advogada, meu Deus do céu! Oh, meu Deus, a Fran, corta o microfone da Lígia! Eu fui culpado. Os últimos 5 minutos, então, Antônio e Arthur, digam o que vocês desejam, exponham o contato do CVV, o microfone está aberto. E depois o Antônio escolheu uma música lindíssima para terminar. Linda. Então, o microfone é de vocês. Bom, Lígia, né, Cíntia, agradecer a oportunidade de nós conversarmos. Conversar é preciso. Uhum. Não é tão presente hoje. Não, é muito incrível esse tema. Aqueles que estiverem nos vendo, nos ouvindo, sentindo vontade de conversar com alguém, sentindo vontade de compartilhar seu momento, por algum motivo não tem essa pessoa próxima, não querendo incomodar, ou às vezes ele não quer se sentir, parecer frágil, se sentir numa situação de desconfortável, o CVV se coloca exatamente à disposição dessa pessoa. Falar é a melhor solução. E o CVV está através do 188 ou através do chat, aquele que não consegue falar, mas consegue teclar, e o jovem está muito presente nesse mundo, sim, ele pode conversar com o teclado com o voluntário lá, no cvv.org.br. A qualquer momento, a qualquer instante, se sentiu vontade de conversar, de falar com alguém, de dividir aquilo que está no seu interior, ligue para o CVV. Ele está lá exatamente, ele existe exatamente para isso. Será recebido com acolhimento, com respeito, não precisa se identificar nem agradecer. Use o serviço, use lá o voluntário que estiver de plantão e, se quiser, volte a usar de novo, sinta-se livre, mas sempre tem alguém com quem você dividir seu momento, sempre alguém. Pedir ajuda é muito importante. É fundamental para reverter, às vezes, situações de sofrimento que são muito significativas. Muito obrigado. Arthur? Mais uma vez, saúde. Obrigada, Arthur. Obrigada. Mais uma vez, obrigado a Frânio, obrigado a todos pela oportunidade, aqueles que escutam e nos veem. Obrigado, né, pelo tempo que vocês dispuseram da sua existência a nos escutar, e reforçando apenas o que o Antônio disse, o CVV está aí, preserva-se muito a questão do sigilo, do anonimato, tá? Estamos disponíveis, o CVV está disponível 24 horas, gratuitamente, para todos nós. Lembrando que quem liga para o CVV não é apenas aquele que vai se suicidar ou que busca o suicídio, mas todos nós. Eu ligo para o CVV. Eu ligo. É uma maneira do desabafo tentar esvaziar esse copo para não deixar chegar no limite, vir a última gota e transbordar.
Então, que possamos utilizar o CVV e aproveitar para dizer que os índices de suicídio, depressão, solidão, eles crescem alarmantemente, né, a cada segundo. Porém, o número de voluntários não acompanha. Então, todos são muito convidados a participar no site do CVV, cvv.org.br. Lá tem o link voluntário, que tem a agenda dos próximos cursos gratuitamente. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado mais uma vez. E eu tenho uma impressão, Cíntia, em Afrânio, eu tenho uma impressão que nós vamos nos ver de novo. Não é? Eu acho que esse assunto não se exauriu de jeito nenhum, nós temos coisas para aprofundar e vamos nos ver novamente. Eu não consigo nem dizer o quanto eu estou feliz e o quanto eu estou grata pela presença de vocês, todos nós aqui. Eu quero mandar um cheiro e um beijo e muito amor no coração para uma grande família e pessoas que eu amo muito, que eu tenho muito afeto, muito respeito e muito amor. A família Rama. Um grande beijo para vocês. O meu coração é amarelo. Então, Antônio, eu fiquei um pouco emocionada. Se você puder mandar a música, por favor. Muito obrigado pela sensibilidade de vocês. Acho que é um momento muito mágico que aconteceu aqui. Muito. E essa música fala um pouco para nós, para o nosso coração. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todos que estão conosco neste momento. Beijos amarelos. Essa noite não. Ótima noite. A cidade enlouquece os sonhos.